Olá, eu sou o professor André Gazola do blog lendo.org e hoje nós vamos analisar o segundo poema do Gregório de Matos da lista de leituras obrigatórias do vestibular URGS 2015. O nome do poema é A Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura dele. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa piedade me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto um pecado, a abrandar-nos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. O que a gente deve analisar nesse poema? Em primeiro lugar, que ele faz parte também, assim como o primeiro, da lírica religiosa do Gregório de Matos. Mas nós temos alguns poréns nesse poema. Vamos analisá-lo estrofe por estrofe. O que a gente vai entender desse poema? Vejam só, na primeira estrofe, novamente, ele está se referindo a Deus. Desde o título, na verdade, né? A Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele admite novamente, pequei, Senhor. Pequei, certo? Mas ele coloca uma ideia contrária aqui. Mas não porque pecado, da vossa piedade me despido. Ou seja, apesar de eu ter pecado, Jesus, apesar de eu ter cometido um pecado, eu não estou desistindo da vossa piedade. Eu ainda quero ser perdoado. Certo? Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ou seja, quanto mais eu peco, quanto mais eu erro, mais você, Deus, se empenha em perdoar este pecado. É uma coisa mais ou menos assim. Senhor, pequei pra caralho. Pequei mesmo. Fui lá e pequei. O que você faz? Vai me perdoar pra caralho também. Tá? Essa é a ideia. Essa é a argumentação que o Gregório está usando aqui. Nós vamos continuar. Se basta vos irar tanto um pecado, a abrandar-nos sobeja um só gemido. Ou seja, um pecado é suficiente para irar a Deus. Mas da mesma forma, um só gemido, um só pedido, um só arrependimento é suficiente para abrandar, para acalmar a Deus nesse sentido, certo? Que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Ou seja, na mesma medida que eu pecar, na mesma medida que eu cometer coisas ruins aos olhos de Deus, este mesmo Deus vai me perdoar nessa proporção. Essa é a ideia. Mas vamos ver de onde que ele tira isso. Ele tira isso de uma passagem bíblica. Ou seja, ele está usando um argumento bíblico, um argumento divino, cristão, para tentar se safar de algo que ele pode ter feito. Ele fala isso na terceira estrofe. Ele cita uma ovelha, e vejam, se uma ovelha perdida e já cobrada a glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Vejam, ele fala aí num termo sacra história. O que é a sacra história? É a Bíblia, certo? Ele está se baseando aqui em um argumento baseado numa parábola de São Lucas, do Evangelho de São Lucas, em que Jesus conta a parábola da ovelha desgarrada. Em termos gerais, ele diz assim, havia lá um pastor, certo, que tinha 100 ovelhas. 100 ovelhas. E uma delas se perdeu. O que ele faz? Ele deixa para lá, eu tenho mais 99 mesmo? Ou não, ele vai atrás daquela uma que se perdeu. Ele vai atrás daquela uma que se perdeu, né? E aí, para concluir a parábola, o Jesus diz mais ou menos assim, os céus ficam em festa quando uma ovelha desgarrada é recobrada. Ou seja, o que é uma ovelha desgarrada? É um pecador. É um pecador que, voltando, os céus ficariam em festa porque ele está arrependido, né? Pensem na humanidade aqui como o rebanho divino, Deus sendo esse pastor. Então, baseado nessa parábola da Bíblia, o Gregório cria
o seu argumento nesse poema. E vejam a sacanagem que ele faz na última estrofe. Ele está usando aqui um método que é basicamente chantagear Deus. Ele fala o seguinte: eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Eu sou o pecador. Cobrai-a. E não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ou seja, tu disse lá na Bíblia que a ovelha, quando volta, a ovelha desgarrada, quando volta, ela é perdoada. Certo? Então, Senhor, eu pequei pra caralho, eu fiz merda. E agora, o que eu faço? Tu tem que me perdoar. Porque esse é o teu argumento bíblico. Se tu não me perdoar, aí tu perdeu a tua glória. Por quê? Porque teu argumento é baseado nisso. Teu argumento é baseado no perdão. Tu só existe como divindade porque existem os pecadores para você perdoar. Pensem em vocês. Existiria Deus se não existisse a humanidade? Existiria Deus, a ideia de Deus, claro. Se não existisse a ideia de pecador para se arrepender, não existiria. Certo? Então, esse argumento do Gregório de Matos é bem malandro. É bem safadinho. Então vejam só. Se vocês já estudaram o Barroco, vocês vão ver que isso se enquadra no que a gente chama de conceptismo. Conceptismo é o quê? É a utilização de argumentos, ideias, conceitos. Aí o nome. Né? Então o texto ele vai se preocupar mais com o seu conteúdo do que com sua forma, que é algo que o cultismo do outro lado se preocupa. O que nós temos nesse poema do Gregório? Nós temos uma tese. Pequei, Senhor. Lá no primeiro parágrafo, primeira estrofe. Uma tese. Pequei, Senhor. Ele admite. Pequei, Senhor. E uma antítese. Ou seja, uma ideia contrária a essa explanação. Mas não porque pecado da vossa piedade me despido. Pequei, Senhor, mas não é por isso que eu não quero o teu perdão. Certo? Então, com essas duas ideias, ele desenvolve o poema para chegar a uma síntese. Qual é a síntese baseado nesse argumento? O fato de ele ser pecador deve lhe garantir o perdão de Deus. Por quê? Porque esse é o argumento lá da Bíblia. Esse é o significado da parábola bíblica da ovelha. O pastor perdeu a ovelha, ele vai recobrá-la e o céu se ficam em festa porque a ovelha desgarrada voltou para o seu pastor. Certo? Então vejam que, apesar de pertencer à lírica religiosa, esse poema já coloca algumas farpas, né? Já atira algumas farpas que, quem sabe, sejam o prelúdio da vertente satírica do Gregório de Matos, pela qual ele ficou conhecido pelo Boca de Inferno, né? Pelo apelido de Boca de Inferno. Retomem a leitura do poema, a versão textual dele está abaixo desse vídeo. Curtam esse vídeo, indiquem para os amigos, curtam o canal do blog lendo.org e eu vejo vocês na próxima aula com o terceiro poema do Gregório de Matos. Até mais!